Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo, uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre Davi e Golias, derrubando gigantes. A história de Davi e Golias é uma história bem conhecida. A maioria das pessoas com certeza já ouviram falar de Davi e de Golias. Então nós vamos falar um pouco desse tema. A palavra de Deus em 1 Samuel 17, do capítulo 45 ao 47, diz o seguinte: Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo, e eu, no entanto, venho a ti no nome de Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e aos cadáveres do teu exército filisteu, as aves e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é a sua espada, nem pela sua lança que Deus concederá a vitória, porque Deus é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em vossas mãos. Em 1 Samuel conta a história de Davi e Golias. Davi era aquele homem totalmente desacreditado, até mesmo pelos seus familiares. Era aquele rapaz jovem, magro, baixo, pequeno, onde ninguém acreditava nele. Ele era uma pessoa que vivia afastada dos seus irmãos. Ele cuidava do rebanho do seu pai. Ele era um pastor de ovelhas. Ele sempre ficava quietinho na dele, só que nem todos sabiam que Davi, ele já matou vários gigantes. Davi, ele já passou por várias batalhas. Nem mesmo seus familiares sabiam disso. Então, Davi, as pessoas olhavam ele por fora, mas por dentro ninguém sabia do coração dele. Ninguém sabia das batalhas que ele enfrentou no secreto. Então, quando ele foi até aquele acampamento que estava tendo aquela guerra, aquele filisteu, ele tinha quase 3 metros de altura. Golias, ele era um homem muito alto, um homem muito forte, e ele desafiou o exército de Israel e falou: olha, eu desafio vocês, e aquele que perdesse ia ser escravo. Então naquele momento ele desafiou, só que todos temeram, todos tiveram medo, porque ele era um homem muito grande e ele não perdia as batalhas. Então, quando Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam naquele acampamento para poder guerrear contra o inimigo, que era Golias, ele escutou aquilo, ele falou: então quer dizer que este homem está desafiando. Então, Davi, ele quis também entrar para a batalha, ele falou com o rei, só que o rei não deu muita credibilidade, aquele rapaz magrinho, jovem, não tinha muita estrutura, então as pessoas não acreditaram. Só que Davi sabia que ele enfrentava, não é pelo seu corpo, pela sua força, mas sim porque existia um Deus que compraria a batalha, a guerra dele. Então, naquele momento, ele quis, ele também falou: não, eu quero. Então, o rei deu para ele as armaduras e ele falou que não conseguiria, porque as armaduras pesavam até mesmo mais que ele. Então, ele falou que não precisava de nada daquilo, que ele iria enfrentar aquele gigante, onde muitos estavam com medo, ele ia enfrentar no nome de Deus. Só que as pessoas riram, temeram, né, que o pior fosse acontecer, mas ele falou: não, eu quero, eu vou e eu vou conseguir. O segredo de Davi é porque Davi, ele tinha algo que as pessoas sabem que tem, mas não tinham coragem de usar, que era a sua fé, era confiar em Deus. Quantas vezes nós usamos as nossas armas? Quantas vezes para problemas, situações do dia a dia, a gente não usa o nome de Deus, mas a gente usa a nossa força para conseguir vencer as batalhas. Mas Davi sabia que existia algo com ele, que era um nome sobre todo nome, que daria força. Então Davi, apesar de as pessoas não saberem, ele já matou o urso.
Então ele já enfrentou animais selvagens muito maior e forte que ele. Só que as pessoas não sabiam porque Davi não usava apenas sua força física, porque ele era muito magro, pequeno, jovem. Então, naquele momento que Golias viu, Golias não acreditou. Golias falou: nossa, como ele tem um aspecto gentil, né? No versículo 42 do capítulo do 1 Samuel 17, no versículo 42. Nossa, Golias olhou para ele e falou: nossa, mas que aspecto gentil, que moço, né? Esse daí, com certeza, esse daí já perdeu a batalha. Então ele estava lá, né, juntamente com Davi, para poder ter aquela luta. Naquele momento as pessoas estavam olhando todas ali: uau, o que vai acontecer? Porque esse rapaz não vai conseguir. E de repente, apenas com uma funda, Davi foi lá e pá, matou o gigante, ó, cortou a cabeça dele. E as pessoas ficaram completamente admiradas, como que aquele rapazinho magrinho, pequenininho, um homem de quase 3 metros de altura, ele consegue. Mas por quê? Davi, ele disse o seguinte: você vem contra mim contra espadas, só que eu vou contigo com o quê? O nome de Deus. Eu vou guerrear essa batalha, não é no meu nome, não é com as minhas armas, é com o nome de Cristo. Então Davi, ele matou o gigante e ele cortou a cabeça dele. E ele fez o quê? Cortou com a espada e falou: toma, rei, está aqui, está aqui. Aquilo que você pediu, todos esses homens no acampamento, ninguém conseguiu. Eu consegui matar ele, mas não foi no meu nome, foi no nome de Cristo. Então, naquele momento, as pessoas ficaram impactadas, porque no nome de Deus ele conseguiu. As pessoas não acreditaram, mas elas pagaram para ver e aconteceu. Então, quantas vezes em nossas vidas a gente não consegue enfrentar o gigante porque está usando as armas erradas? A gente está usando as armas erradas. Só que às vezes a gente pensa assim: ah, eu vou derrubar o meu gigante é o quê? Eu tenho trabalho, vida espiritual, vida sentimental. Às vezes o gigante é várias coisas que acontecem no nosso dia. É o casamento, é o emprego, é a casa, é a igreja, é as amizades, é as situações que nos colocam no dia a dia. Ok, tudo isso são gigantes que a gente pode combater com a palavra. Mas a gente esquece também que existe um gigante que machuca muito, um gigante que nos afasta da presença de Deus. E às vezes esse gigante é o maior de todos os gigantes, porque se esse gigante não foi vencido, todas as outras áreas da nossa vida fica amarrada. Todas as outras áreas ficam travadas, que é o gigante também chamado que é pecado. Então, muitos se usam essa história de Davi e Golias para dizer: ah, muitos coaches dizem por aí, derrube o seu gigante, você é capaz. Davi e Golias, Davi era desacreditado e ele derrubou o seu gigante, você também vai conseguir. Às vezes as pessoas usam essa palavra de forma errada, mas existe também um gigante chamado pecado. Existem coisas na nossa vida que somos nós vamos fazer, nós vamos atrás, nós vamos buscar, mas existem batalhas que só Cristo pode fazer. Então que a gente possa usar também esse gigante, não só para bênção material, financeira: vou derrubar o meu gigante, vou encontrar um relacionamento, vou derrubar o meu gigante, vou conseguir congregar, vou derrubar o meu gigante, vou conseguir um bom emprego. Às vezes a gente usa essa palavra somente para isso, para esses aspectos, mas a gente esquece que o nosso gigante também às vezes é o nosso pecado, é o nosso temperamento, é algo que a gente precisa mudar. Então a gente também precisa usar esse gigante, a gente precisa derrubar esse gigante, o gigante da mentira, da fofoca, da inimizade, da falta de perdão. A falta de perdão também é um tipo de gigante. Só que a gente não consegue de qualquer jeito, a gente precisa usar o nome de Deus, assim que para outras áreas também a gente consegue sim derrubar o gigante de outras áreas, usando a palavra de Deus, usando a autoridade, sim. Mas às vezes a gente esquece também que o nosso pecado tá lá, a nossa mentira tá lá, as maldições, as outras coisas, a gente também precisa mudar. Então que a gente use essa palavra, essa reflexão, não só para as coisas materiais, não só para pedir, mas também para derrubar os gigantes que se chama pecado, que muitas vezes entra na nossa vida de forma silenciosa e trava toda a nossa história. Então,
A vitória não depende só da nossa força, a vitória depende de Cristo. Então só Ele pode derrubar o gigante, seja ele uma depressão, uma ansiedade, um pecado, seja ele qualquer outra área. Então que a gente possa usar esse gigante para poder derrubar as coisas ruins. E o gigante não é com a nossa força, o gigante a gente conquista, derruba o nosso gigante através da autoridade que só Cristo pode dar. Existem coisas que a gente faz lá e tá tudo bem, mas existem coisas que é só no nome de Cristo, só Cristo pode fazer em nossa vida. Golias era o gigante perfeito, o inimigo perfeito. E Davi era o quê? Davi não tinha nada, não tinha ninguém, mas por trás dele existia um Deus. Então as batalhas em nossas vidas, elas só são vencidas quando a gente usa o nome de Deus, quando a gente usa a autoridade. No meio do problema, a gente encontra propósitos. Então, Davi, naquele momento, era um menininho, simplesmente. Depois daquilo ali, a vida dele se transformou em um propósito. Porque ele foi conhecido como o soldado que venceu o grande Golias. Então, quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, quando a gente usa as armas espirituais para derrubar nosso gigante, a gente encontra ali também o nosso propósito. A gente derruba o gigante e a gente vê que existe um propósito naquilo que Deus fez para a nossa vida. Não importa o tamanho do nosso gigante, e sim o tamanho da nossa fé. Então que a gente possa usar a nossa fé para derrubar gigantes. Que a gente possa usar a nossa fé para quebrar cadeias. Que a gente possa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus para derrubar gigantes. E que a gente não possa só pedir para Deus bênçãos materiais, que a gente também ore pedindo a Deus para derrubar o gigante, que é o nosso temperamento, é a nossa ansiedade, é o nosso medo. É às vezes aquele pecado que a gente não consegue sair dele, mas existe um Deus que pode lutar pela nossa causa. Amém? Que a gente possa refletir nessa palavra, que a gente possa diariamente derrubar os gigantes que vêm até as nossas vidas, mas com as armas espirituais certas, porque não é com o nosso braço, não é com a nossa força, mas sim com a força de Cristo. Amém? Que você fique com essa reflexão. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, ative o sininho. Toda vez que chegar vídeo novo, você vai receber uma notificação. Gravo vídeo semanalmente para o canal, para que você possa receber essa palavra, ser grandemente abençoado. Que Deus te abençoe e até mais.